Queridos amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Nós leremos este versículo de número 57. Lucas capítulo 9, versículo de número 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Queridos amigos, esta é uma palavra para aqueles que buscam a salvação. Isso é a respeito de como, de que maneira buscar intencionalmente a conversão. Um incidente muito interessante, na verdade, o encontro do Senhor Jesus Cristo em uma de suas viagens com 3 homens, quando Jesus Cristo subia para Jerusalém, muito próximo da sua assunção. É mais do que uma mera narrativa incidental aqui. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós encontramos essas várias narrativas, não é? Esse tipo de conectivo, e depois disso, e após disso, o Senhor foi ali, o Senhor foi acolá, e nos parece algo corriqueiro. Parece que Lucas está preenchendo a narrativa no caminho até chegar a Jerusalém ou ir a outro lugar, e nós temos essa impressão vaga de que o que foi registrado aqui como este incidente foi nada mais do que um mero acaso, algo que está aqui apenas para preencher a narrativa histórica, mas de maneira alguma. Se você mantém em vista que todo este livro divino é a palavra de Deus, isto é uma mensagem de Deus a respeito da salvação, como Deus enviou o seu Filho ao mundo e como pecadores devem buscá-lo, encontrar perdão e vida eterna, então você perceberá que esta pequena narrativa não é um mero incidente, mas é uma lição divina em seu livro divino sobre a salvação, exemplificando como buscar ao Senhor, como ser salvo. Assim, tome toda a narrativa da palavra de Deus, mesmo estes incidentes, estes encontros que nos parecem tão casuais, corriqueiros, como na verdade uma lição, um exemplo de como buscar ao Senhor. Pela palavra de Deus, o Espírito de Deus está lidando com todos os tipos de homens e mulheres, você sabia? Estas narrativas, estes encontros, estas pessoas, estes personagens aqui, assim por dizer, estão aqui na história redentiva da palavra de Deus como exemplos que exemplificam tipos diferentes de pessoas. Se você considera os encontros do Senhor Jesus Cristo, Salvador, com aquelas mulheres, homens, crianças, jovens, judeus, não judeus, isso aconteceu preparado por Deus e foi registrado pelo Espírito, para que nós, pessoas tão diferentes, em situações diferentes, com mentes diferentes, contextos diferentes, pudéssemos, por 1, 2 ou 3 desses exemplos, entender algo sobre nós mesmos, o caminho de salvação, como devemos buscar a salvação. Muitos desses homens e mulheres com quem o Senhor se encontra, o que vem a Jesus, representam grandes fatias da humanidade em termos psicológicos, personalidades. Você vê um homem como Pilatos. O que é a verdade? Ele perguntou ao Senhor Jesus, uma pessoa que buscava a verdade, que estudava. E ali estava o Senhor Jesus Cristo, a verdade encarnada diante dele. Ali estava Tomé perguntando: Senhor, mostra-nos o Pai, isto basta. Nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Dúvidas? Aqui estou eu, Tomé, o caminho, a verdade e a vida. Aquela mulher do fluxo de sangue, aquele menino dos pães e dos peixes, cada um destes jovens, pessoas, foram registrados aqui em seus encontros com Jesus para nos ensinar algo a respeito do caminho de salvação. E aqui diante de você e de mim parece que nós encontramos uma narrativa corriqueira, Jesus indo pelo caminho, 3 homens vindo em direção a ele, um incidente acontece, e depois disso aconteceu outra coisa. Não. Tome a palavra de Deus como Espírito Santo, se eu posso colocar nesses termos humanos, pensando, escrevendo a sua obra eterna para os seus eleitos. E aqui está, queridos amigos, 3 homens descritos nessa passagem, 3 inquiridores, 3 pessoas que não eram mais curiosos a respeito da religião, mas homens que estavam agora de uma maneira objetiva, intencional, buscando conhecer a Jesus Cristo, buscando o caminho de reconciliação com Jeová, com Deus, através do Messias que ele enviara a este mundo. Mas eles estavam, em certo sentido, ao se aproximarem de Jesus desta maneira, um tanto equivocados na sua maneira de se aproximar, na sua maneira de buscar a salvação. Eles estavam um tanto errados. E essa é a essência deste encontro, porque o Senhor Jesus Cristo irá dizer isso a eles,
irá aconselhá-los a corrigirem a sua maneira de buscar a Deus. E esta é a lição para você e para mim. Porque muitas vezes pode ser o nosso caso. A maneira como nós estamos buscando a Deus pode ser equivocada, incorreta, errada. E se nós persistirmos neste caminho equivocado, nós nunca iremos encontrar a Deus e receber o seu perdão. E por compaixão e misericórdia que está o Senhor mostrando e lidando com esses homens e dizendo a eles a maneira errada como eles se aproximaram e o que eles deveriam fazer então. Todos eles se aproximaram de Jesus Cristo, versículo 57, 3 homens. Porque cada um deles, amigos, admirava muito o Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos. Será que eles são daqueles que estavam ali à beira do lago da Galileia, ouvindo aquele sermão do Senhor Jesus Cristo, aquelas palavras que nenhum homem jamais pronunciou, outra vez pronunciou senão ele, e ao final daquele sermão eles ficaram parados ali, abismados, abestalhados, cristalizados no olhar, pensando: que palavras, nenhum homem jamais falou com este homem. Será que são esses? Será que eles são resultados e pessoas que a partir de então começaram a seguir Jesus com aquela multidão? Eles admiravam o Senhor Jesus Cristo. E em determinado momento, eles se aproximaram particularmente, pessoalmente agora, para falar com o Senhor Jesus. Versículo 57. E aconteceu que indo eles, estes homens e mulheres, estes discípulos, pelo caminho, lhe disse um deles agora se aproxima do Senhor Jesus Cristo. Bem, eles estavam seguindo o Senhor Jesus. Não é que Jesus Cristo vinha e lá vem aqueles homens no caminho fazendo nada por ali e vem o Senhor Jesus e correm para ele. Não, eles estavam com Jesus. Eles estavam na multidão, no grupo, assim por dizer, daqueles discípulos. Eles estavam seguindo a Jesus, inquirindo pelo caminho. Mas a impressão que a passagem traz ao seguirmos por ela é que em um determinado momento eles deixaram de seguir a Jesus. Eles pararam de segui-lo. Eles voltaram atrás. Bem, pelo menos por algum tempo, nós não sabemos. Quem sabe, talvez, posteriormente eles caíram em si e retornaram ao Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos amigos, aqui está a nossa primeira aplicação, a primeira lição. E nós aprendemos isso logo de cara, que é possível para uma pessoa aproximar-se de Deus através, sim, do Senhor Jesus Cristo, mas de uma maneira errada, de uma maneira não bíblica, não genuína, não correta. Quando você lê, você tem a impressão, aqui no caso desses 3, que eram homens decididos em sua vontade de seguir a Jesus Cristo. A maneira como eles conversam com o Senhor Jesus Cristo é bem decisiva, na verdade. Parece isso, aparenta isso. Eles querem realmente permanecer com o Senhor Jesus Cristo. Eles parecem serem voluntários realmente. E o que eles fizeram parece ser digno de elogio. Eles dizem: Senhor, te seguirei. Eles saem do meio da multidão, o Senhor talvez parou para descansar um minuto, eles aproveitam o momento, os discípulos estão por ali fazendo alguma coisa, respondendo as perguntas da multidão, eles se aproximam de Jesus Cristo. Não sei se eles introduziram um diálogo com alguma outra palavra, o tempo está muito bom, não sei o que mais. Senhor Jesus? Não, talvez eles chegaram direto. Senhor Jesus Cristo, eu te seguirei. Surpreendente, não é? Decisivo, eles pensaram sobre isso, eles consideraram isso em seu coração. 2 deles, pelo menos o primeiro e o terceiro, eles parecem mais do que seguidores, parecem entusiastas. Eu te seguirei. Por quê? Porque o primeiro vem a Jesus e diz: eu te seguirei. O segundo é Jesus quem diz a ele: segue-me. E o terceiro vem a ele e diz: eu te seguirei. Iniciativa própria dos 2. Eles parecem entusiastas, na verdade, mas como nós veremos, havia algo de errado na atitude dos 3. E essa passagem, queridos, essa narrativa, ela é importante para nós, porque talvez haja aqui nesta noite amigos, amigas, que estejam nesta condição destes 3 homens, e você está buscando a Deus já há algum tempo, e por buscar a Deus eu quero dizer, você tem se aproximado de Deus, em oração, abrindo a Bíblia em casa, vindo à igreja de vez em quando, você tem se aproximado de Deus. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele aproximar-se de Deus é isso. Nós nos aproximamos de Deus em adoração, lendo a palavra, orando ao Senhor. E talvez você já de algum tempo tenha se aproximado de Deus como uma pessoa curiosa, buscando conhecer, vindo a Ele, ouvindo a palavra, se juntando com a igreja em louvor, em adoração. E você já buscou por algum tempo, mas você talvez até aqui nunca encontrou satisfação de ter encontrado a Deus, certeza pessoal. Você ainda não chegou a esse ponto em que você pode dizer: eu recebi de Deus uma resposta de paz, eu tenho certeza que Ele me perdoou, me salvou,
que Ele me ouviu, que Deus lidou com você, que Ele te aceitou, que Ele te recebeu. Você tem vindo a Ele. Talvez você seja entusiástico, tenha lido livros, tenha buscado conhecer. E se essa é a tua condição, bem, há ajuda aqui na palavra de Deus, porque talvez a razão porque você ainda não encontrou de todo o coração é porque, como estes homens, você tem se aproximado dele de uma maneira errada, de uma maneira não bíblica. Bem, eles eram 3 inquiridores, mas ideias erradas sobre a salvação, ideias erradas sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus, conduzia aqueles homens em direção a Jesus Cristo. Bem, considere, vamos ver o caso, o exemplo de cada um aqui. Considere este primeiro homem no versículo 57. Observe o que nós aprendemos aqui da atitude dele. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mateus, lá no capítulo 8, versículo 18, nos diz que este homem era um escriba. Veja comigo, Mateus 8, 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E você observa que a resposta do Senhor Jesus aqui é a mesma dada em Lucas, o que nos diz que é a mesma narrativa, é o mesmo incidente. Este homem era um escriba. Ele também era, digamos, um tipo de discípulo. Alguém que ouvia os sermões do Senhor Jesus Cristo com atenção. O Senhor ia pregar naquela cidade, lá estava ele. O Senhor Jesus Cristo seguia com os discípulos para uma região, lá estava ele. E Jesus via a multidão e dizia: vamos cruzar para o outro lado do lago, lá ia ele. Ele era um escriba, um seguidor do Senhor Jesus, um tipo de discípulo. Ele acompanhava Jesus quando podia, onde podia, e ele era entusiasta, e ele estava sempre próximo, talvez próximo da multidão, bem na frente. Ele era esperto, conseguia correr, já percebeu onde Cristo estava indo, sentar bem ali para ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Alguém que tinha um interesse genuíno, alguém que queria realmente ouvir o Salvador. Ele ouvia os sermões do Senhor, e assim ele é descrito aqui em Mateus como um tipo de discípulo. Não dos 12, é claro, não um dos apóstolos, mas um daqueles da multidão que estavam seguindo o Senhor Jesus, ouvindo o ensino do Senhor Jesus Cristo. Bem, veja, deve ter sido difícil para ele, estou supondo aqui, seguir a Jesus, estar sempre ali de uma maneira visível, notória diante de Jesus, porque ele era um escriba. Os seus colegas de ofício, já nessa altura do campeonato, capítulo 10 de Lucas, detestavam a Jesus Cristo. Eles já odiavam o Senhor Jesus Cristo, e ele era um escriba também, um membro dos escribas. Provavelmente esse homem era um tanto desprezado, eu não sei a idade dele, um jovem, uma pessoa já de uma idade estabelecida. Talvez havia um certo desprezo na confraria dos escribas para com ele. O que você está fazendo com aquele nazareno? Seguindo ele, aprendendo dele? Nós temos os compêndios de nossos rabinos, talvez houvesse um certo desprezo, e lhe custava algo de reputação para seguir a Jesus Cristo. Assim ele seguia, admirando a Jesus, e ele estava pronto a enfrentar essas dificuldades sociais, psicológicas, para estar ali na frente da multidão e ser visto como escriba, que se vestia como escriba, era notado como escriba, ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Bem, o que estava errado então com este discípulo entusiasta? Por que Cristo desafia ele? Porque a resposta de Cristo é um desafio e uma exortação. Bem, ele admirava o Senhor Jesus Cristo, mas ele admirava, observe isso, a Jesus como um rabino, como um mestre. Ele admirava Jesus como um grande professor, um grande rabino, como um escriba educado e treinado na lei, que aquele escriba era, como uma pessoa treinada na lei, acadêmico. Ele sabia muito bem que o conhecimento que o Senhor Jesus Cristo demonstrava e a sua interpretação da lei era perfeita e maravilhosa. Ele sabia bem disso, ele entendia, era uma pessoa letrada na lei. Ele observava o Senhor Jesus Cristo ensinando a lei, o espírito da lei, a aplicação da lei, e ele provavelmente ficava maravilhado com a explicação e a aplicação do Senhor Jesus Cristo. A profundidade do conhecimento de Jesus, talvez em sua mente ele dizia: este homem fala como ninguém jamais falou. Ele ensina de uma maneira diferente, com autoridade, não como nós, os escribas. E a sua aplicação do Antigo Testamento é impressionante, é fiel ao espírito da lei. Ele admirava Jesus como um professor, como um intérprete da lei. E então ele viu os milagres do Senhor Jesus Cristo, o seu poder sobre a natureza, sobre a morte, sobre o vento, sobre o mar, o poder do Senhor Jesus Cristo. E a compaixão que o Senhor Jesus tinha pelas pessoas.
e a sua grande gentileza. Jesus não era apenas uma pessoa polida, ele via o caráter de Deus na alma de Jesus. Havia um fruto do Espírito mais do que polimento, havia gentileza, havia uma atitude correta. Ele admirava a Cristo, ele dizia: certamente este é o Messias que nós esperamos. Veja o seu ensino, veja os seus milagres, veja a sua pessoa. Ele admirava o Senhor Jesus Cristo. Mas como escriba, havia nele muitas falhas em seu entendimento sobre a pessoa do Messias. Você sabe, essa era uma falha geral entre todos os líderes de Israel. A maneira como eles entendiam as profecias que falavam sobre o Messias era errada, aqui estava o equívoco dele. Esse era um erro grave entre os escribas, sobretudo. Para eles, para os líderes de Israel, o Messias que viria, eu tenho mencionado isso muitas vezes, eles entendiam o Messias como um Messias político, alguém que viria para libertar Israel da opressão e do jugo dos gentios, para espantar os romanos e trazer Israel e Jerusalém à época de ouro de Davi novamente. Eles esperavam, e essa era a expectativa dos líderes judeus, uma época de ouro. Bem, as escrituras não ensinam nada disso, mas essa era a maneira um tanto forçosa, um tanto violenta que eles interpretavam o Antigo Testamento. E assim eles estavam adorando, veja você, em um certo sentido, eles estavam adorando Israel. Eles esperavam por um Messias que iria exaltar Israel, que ia elevar Israel ao pináculo da grandeza no mundo inteiro novamente. Eles olhavam para si mesmo como nação. Eles viam no Messias esse restaurador da glória do império de Israel. Eles olhavam para o Messias desta maneira, um desejo de supremacia política, cultural novamente, e coisas deste tipo. E é nesse contexto, veja você, nesta mentalidade, que este discípulo voluntário, este escriba, se aproxima do Senhor Jesus Cristo e diz no versículo 57, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, seguir-te-ei. Palavras bem decisivas, palavras confiantes. Ele pensava que podia fazer isso. Senhor, eu te seguirei para onde quer que o Senhor for. O Senhor está indo para Jerusalém, o Senhor é o Messias, o Senhor consegue multiplicar os pães, ressuscitar os mortos. Certamente o Senhor vai espantar o exército romano de Jerusalém, estabelecer o teu trono ali, e eu te seguirei para que eu seja um dos ministros do teu império, eu me sente ao teu lado e eu possa reger com o Senhor. Essa era a ideia dele, e essa era a maneira como ele se aproximou. Embora ele cria no Messias, embora ele esperava pelo Messias, embora ele soubesse que o Messias era vindo de Deus e era a salvação de Israel, foi com esta mentalidade que ele se aproximou de Jesus Cristo. Ele não olhou para Jesus Cristo como ele era. Ele veio bem confiante, não é? Ele pensava que poderia fazer isso, seguir a Jesus, queria fazer isso. Ele dizia em si mesmo, talvez se você deseja seguir o Messias, ele está aí, simplesmente escolha, determina isso e vá em frente. É isso que ele pensava. Não lhe passou pela mente em nenhum momento que se ele era de fato o Messias de Deus, como ele tinha aprendido no Antigo Testamento, dos profetas, não lhe passou pela mente que ele não podia seguir a Deus, o seu Messias, porque eu sou um pecador e o Messias é santo, ele é o santo de Deus, ele é o santo enviado por Deus, e eu estou cheio de pecados, eu sou um pecador, nascido numa nação pecadora, filho de pecadores, eu vejo o meu pecado diante de mim a cada dia. Não passou isso pela mente dele. Ele é o Messias, ele vai restaurar Israel, eu seguirei, eu irei a ele. Senhor, já estou aqui, estou pronto, seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu decidi, eu vou ser um discípulo, eu consigo, só depende de mim, só preciso fazer isso, eu vou me tornar um discípulo. Ele nunca pensou em vir a Jesus como este santo de Deus e dizer, Senhor, será que eu posso ser perdoado de meus pecados? Há perdão para mim, Senhor, Tu és o santo de Deus, Tu és aquele que os profetas falaram que seria o sacrifício pelo pecado da nação. Há perdão para mim, há misericórdia para mim, para que sendo santificado e transformado, eu possa então me juntar ao teu povo, aos teus seguidores e te seguir. Não, seguir-te-ei, eu irei contigo. Isso não passou pela cabeça dele. Ele não pensou em dizer, será que eu posso ser feito um filho de Deus, transformado em um dos teus? Nada disso. Ele estava cheio de autoconfiança, de autodeterminação. Aquela ideia incorreta sobre o Messias político, uma compreensão de que o Messias viria. Mas eu irei, eu serei um voluntário, o Senhor me aceitará imediatamente, até porque Ele precisa de mim.
Se ele é seguido por esses homens e mulheres tão ralé de Nazaré, pescadores, pessoas grosseiras, quanto mais eu, um escriba treinado em Jerusalém, uma pessoa de conhecimento, eu serei um grande ativo, um grande ganho para o cristianismo, para Cristo e os seus seguidores. Senhor, tu já sabe, não é? Eu sou um escriba, Senhor, seguir-te-ei. Essa é a postura deste homem. Inicialmente parece maravilhosa, não é? Digna de elogio, mas é isso que traz ele a Jesus Cristo, esta mentalidade incorreta, esta mentalidade errada. Ele me aceitará voluntariamente, imediatamente, e eu serei um deles. E aqui está a primeira lição para aqueles que buscam a salvação, para aqueles que têm se aproximado de Cristo. Bem, queridos amigos, a lição é esta: não é assim que nós nos aproximamos de Jesus Cristo. Não é desta maneira. Quando eu decidir ser um crente, amigo, você me convida para a igreja, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho ido à igreja, eu tenho adorado. Olha, não é o meu momento, mas quando eu decidir ser um crente, pode ter certeza, eu vou ser um crente, eu vou abraçar isso. Não é essa decisão. Eu vou seguir a Jesus, eu irei. Agora não, mãe, agora não, pai, agora não, filha. Meu amigo, eu entendo, é bela essas coisas, eu tenho muita coisa para fazer agora, esses problemas que eu preciso resolver. Eu creio nessa mensagem. Eu fumo um cigarrinho, eu faço uma coisa, mas olha, tenha certeza, no momento que eu decidir ser um crente, eu serei um crente, eu vou ser um cristão, eu vou me decidir, isso vai acontecer. Não, amigos. Primeiro você deve reconhecer que diante de Deus, diante de quem você aproxima, Jesus Cristo, o Santo de Deus, glorioso, em quem não há pecado, nós somos pecadores. E reconhecer que você é um pecador e não tem este acesso garantido e livre à presença do Senhor, que eu sou alguém que me rebelou contra Deus por tantos anos e que tomei a minha vida para gastá-la longe de Deus, e que a minha alma é manchada por tantos pecados. Eu não posso simplesmente vir a Jesus, aqui estou pronto, você é um cristão, põe meu nome aí, vamos juntos. De maneira alguma. E essa é a primeira lição. A primeira lição é que não está em mim. E se eu estou agindo desta maneira, eu devo lhe dizer que é ignorância. E o Senhor te repreende aqui nesta noite por misericórdia à tua alma. Eu devo reconhecer que eu sou um pecador, uma pessoa marcada e manchada por inúmeros pecados, que eu não tenho acesso à presença de Deus. Eu, diante de um santo, eterno e glorioso Deus, que é um fogo consumidor, querido amigos, vir a Deus, um verme como eu, comendo dessa terra, vivendo nessa terra, uma minhoca desse mundo, sujo, perverso. Uma bola de neve tem mais chance de sobreviver se lançada dentro do sol do que um pecador entrar na presença de Jesus. Vir a Deus, um voluntário, de repente eu decido, para de fumar, agora eu vou ser um cristão. Quão loucos nós somos. Mas com ternura e bondade está o Senhor Jesus Cristo aqui dizendo: ó, querido amigo, esse é um grande equívoco. Esse é um grande equívoco. A maneira correta de vir a Jesus Cristo e buscar a ajuda de Deus, uma nova vida e ser transformado é assim. É depender daquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo para reconciliar um pecador com Ele. Eu venho a Jesus como Ele é. Quem é Jesus? Ele livrará o seu povo dos seus pecados, Salvador. E se Ele é um Salvador, eu devo vir como um pecador. Miserável homem que sou, Senhor, há perdão para mim, há misericórdia para mim em Ti, há amor para mim. Não, eu ainda não tenho certeza. O cristianismo é maravilhoso, mas tem tanta gente hipócrita. Olha aquele ali, aquele pastor, aquele lá. Eu não tenho certeza. É culpa dos cristãos que eu não sou um crente. Na hora que eu ver um bom exemplo, eu vou ser um crente. Eu vou fazer aquela oração: Senhor, me perdoa. Agora eu vejo que o cristianismo é bonito. Ah, graças a Deus estou salvo. Levantei minha mão. Oh não, quanta tolice. Eu não posso determinar estas coisas. Eu venho a Ele entendendo quem Ele é. Ele veio para salvar. E eu sou um pecador, isso quer dizer que eu venho como um pecador. Oh meu Deus, eu sou um pecador, eu sou um mentiroso. Eu vou à igreja, mas eu sou um fornicário. Eu minto, eu engano. Em meus pensamentos eu contemplo a imoralidade, a mentira, a ganância o tempo todo. Eu sou todo sujo, eu estou todo errado. Como eu posso vir diante do Santo de Deus? Eu venho como um pecador, porque o Senhor é um salvador de pecadores. Não há tal coisa, eu irei, eu consigo, eu vou me tornar um cristão, estou convencido, mas sim, Senhor, ajuda-me. Senhor, perdoa-me, recebe um pecador, eu venho como estou, aceita um pecador. Ele não parece entender isso.
E o Senhor naturalmente, com compaixão, irá corrigi-lo. Senhor, versículo 57, seguir-te-ei onde quer que fores, a qualquer lugar, a qualquer distância. Palavras nobres, palavras recomendáveis. Mas ele não sabia que Cristo não veio aqui para ser um rei neste mundo, nem ter um palácio, e que o seu motivo era incorreto. Talvez você não tenha entendido, amigo. Cristo não veio para reformar este país, esta nação. Será que é isso que você tem em mente? Jesus Cristo nunca prometeu uma vida material perfeita, nem saúde perfeita. Ele nunca disse: vinde a mim e você terá uma vida maravilhosa, as contas serão pagas, a saúde será perfeita, você será cabeça e não mais cauda, não mais farinha com açúcar, só jabá. Você nunca encontrará isso na palavra de Deus. Essa é uma mentira satânica das profundezas do inferno, proclamada em sinagogas de Satanás, por demônios disfarçados de homem, assim por dizer, pregando um evangelho corrompido. E nós temos crido numa mentira. Ele nunca disse, mas ele disse: a partir de agora eu trago a espada. Haverá um momento em que pai e filho não se darão bem, filhas e noras não se darão bens. E haverão aqueles que haverão de fugir de seus lares, serão perseguidos por amor de mim, deixar para trás casa, filho. E aquele que me seguir terá muito mais, junto com perseguição, provação e dificuldade, e o tesouro da vida eterna. Esse é o ensino da palavra de Deus. Ele nunca prometeu prosperidade material, nenhum crente está isento de enfermidade, de acidentes, de perdas, de dificuldades. Esse não é o evangelho da graça redentora. Senhor, seguir-te-ei onde quer que fores, mesmo para Jerusalém, aquele palácio. E assim Cristo, conhecendo o motivo, porque Ele é Deus e conhece o coração, Ele então lhe responde, e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céu, ninhos, mas o Filho do Homem, o Messias, não tem onde reclinar a cabeça. Interessante, não é? É somente isso que Jesus Cristo disse a ele? Parece que sim. Mas pastor, por que o Senhor Jesus Cristo não disse àquele homem diretamente, exatamente isso que o Senhor nos está dizendo aqui nesta noite? Porque ele não parou com ele: senta aqui, meu filho, você está equivocado, olha aqui essa profecia, essa passagem, essa aqui, o Messias não seria isso aqui, fazer um desenho agora. Por que ele não fez isso? Ele corrigiu ele, mas apenas com uma ilustração. Não é interessante? Eu te digo por quê. O Senhor Jesus está lidando aqui com um escriba, um homem treinado, inteligente, rápido no raciocínio. Quando o Senhor Jesus Cristo diz essas palavras do versículo 58, sobre raposas não terem covis, aves do céu terem ninho, mas ele próprio não ter estas coisas, isso foi como uma centelha de fogo na mente, na inteligência daquele escriba. E logo depois, lá na frente, quando ele viu o Senhor Jesus Cristo sendo crucificado e não coroado em Jerusalém, possivelmente ele entendeu mais sobre a missão do Salvador, que ele não veio para este mundo a ser rei neste mundo, não para reformar este mundo, que o seu reino não era aqui, mas ele entraria no seu reino mais tarde. Ele entendeu, queridos amigos, as raposas têm covis, os passarinhos têm o seu ninho, o Filho do Homem não tem nada. Eu não vim construir um reino aqui, eu não vim construir palácios aqui, eu não vim estabelecer um séquito de seguidores aqui. O escriba entendeu imediatamente: seguir-te-ei, Senhor, até o palácio. As raposas têm seus covis. Essa é a minha resposta a essa tua declaração. Você está pronto? O Criador de todas as coisas não tomou nada para si. Na sua jornada neste mundo, ele andou a pé e às vezes sobre um jumentinho. Ainda embora ele tinha poder para requerer do Pai carruagens, palácios, não poderia ele ter requerido algo mais, um alívio maior para o sol, uma velocidade maior para seguir pela jornada, um conforto melhor? Ele é o Filho de Deus, no final das contas ele veio ao mundo para salvar. Não, ele veio para morrer, ele veio para sofrer, ele veio para se humilhar. Ele poderia, mas ele não veio para isso, querido amigo. Ele veio com uma missão definida, com cada pessoa por quem ele morreria em sua mente, para salvá-los, para adquirir por seus próprios méritos para nós
vida e perdão. Bem, o escriba estava impressionado com os milagres, cativado pelo ensino de Jesus, mas ele não tinha uma percepção do conteúdo do ensino de Jesus, nem da pessoa do Salvador. E quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre o pecado, que ele veio ao mundo para sofrer, para morrer, parece que essas coisas não ficavam na mente do escriba. Ele ouviu a Jesus muitas vezes, e o Senhor muitas vezes falou sobre isso. E quando outros ouviam Jesus Cristo falar sobre sua morte e crucificação, parece que isso não grudava na mente. Ele é o Messias, prosperidade, ouro, fama, saúde está chegando, meu povo. Eles não conseguiam segurar na mente a mensagem de Cristo, a sua postura e a sua missão. Ele estava admirado da forma, da oratória, do poder de Cristo, mas a mensagem não lhe tocava. Pode ser muito bem o que esteja acontecendo conosco nesta noite. Você veio à igreja, mas você veio aqui por um benefício, por um entretenimento, por uma palavra religiosa agradável na noite morna de domingo, porque eu não tenho o que fazer em casa. Você veio à igreja, mas talvez você tenha entrado aqui sem nenhuma percepção espiritual da tua condição diante de Deus, teu Criador, e de tua real necessidade de perdão, de reconciliação com Deus, e você se aproxima de Deus por razões outras, mais que pela razão que você deve se aproximar dele. Talvez você tenha que ouvir essas palavras de Cristo nesta noite, que em outras palavras significa dizer: eu não vim para ser um grande líder, eu não vim para ser um filântropo, um grande orador, eu não vim para abençoar o teu corpo somente e te coroar de bens terrenos, mas eu vim para ser o salvador de pecadores. De que maneira você tem vindo a Jesus? Como um pecador que vem ao salvador de pecados? Se essa não é a maneira que você tem vindo, o Senhor te repreende com amor e compaixão. Ele diz a você: as raposas têm seus covis, eu vim para salvar pecadores. Você se considera um pecador? Aqui está, querido amigos. Você deve se aproximar desta maneira. Deixe-me colocar da seguinte maneira. Eu já mencionei essa ilustração, mas ela cabe muito bem também nesse texto. Se você tivesse que perguntar ao apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, sobre a conversão dele, antes da conversão dele, disse: Saulo, você vai para o céu? Saulo responderia: yes. Tenho certeza, claro, eu sou Saulo de Tarso. E você, assim temeroso, dissesse: mas Saulo, você também é um pecador, como todos os homens, não é? Saulo se constrangeria ali um pouco, não é? O que te faz pensar que você irá para o céu? E ele responderia assim: porque eu mereço. E se você fizer o mesmo que eu tenho feito, você também irá para o céu. Eu guardo, eu cumpro a lei de Deus. Aquilo que me é comandado nos mandamentos eu cumpro. Deus está contente comigo. E se você respondesse um pouco mais a ele e dissesse: mas Saulo, você também, lembra, um pecador como todo homem? Saulo, ele ficaria mais uma vez constrangido e entenderia a tua pergunta. Afinal ele era um escriba, um fariseu, ele entendeu muito bem onde você quer chegar. E ele diria algo assim: sim, eu sou um pecador, mas eu também sou um homem bom. E Deus, Ele vai me abençoar por causa da minha justiça, pelos meus bons pontos, por causa dos meus méritos, porque eu faço o meu melhor, eu cumpro a lei cerimonial, eu sou um bom cidadão, eu tento fazer a minha parte. E quanto aos meus pecados, Deus simplesmente vai perdoá-los por causa dos meus méritos. Ele vai me salvar e me dar o céu por causa da minha justiça, e os meus erros Ele vai esquecer, Ele vai perdoar, Ele é misericordioso. Ele responderia desta maneira. Mas ele escreve depois, em uma de suas cartas, posteriormente, que ele nunca soube que ele era um pecador. Ele nos diz isso, que ele estava estudando a lei, memorizando e lendo como rosário para ele ali, pela lei, dizendo: já fiz isso, já fiz, estou cumprindo 10, 1, 2, 3, 6, 8, até que ele chegou no 10º e a pedrinha do rosário não estava ali. Não cobiçarás
De repente ele entendeu que o pecado não é somente matar uma pessoa fisicamente, roubar alguém, falar mal de alguém. O pecado é algo que está no coração. O pecado está dentro de mim. Eu tenho cobiçado a cadeira de Gamaliel. Eu tenho cobiçado o sacerdote, eu tenho cobiçado aquela cadeira na universidade, eu tenho desejado isso, eu estou buscando isso, eu quero isso, eu cobiço, eu sou um pecador. Ele não entendia que ele era um pecador diante de Deus, até que ele parou na lei e entendeu o espírito da lei. Até que Deus lidou com ele. E ele viu o seu pecado, e o pecado em seu coração, e ele entendeu que ele precisava de um Salvador, porque ele não conseguia deixar a cobiça. Agora ele via tudo, a sua soberba, o seu orgulho, tudo que estava errado com ele, a sua ira, enquanto ele tentava ser bom diante de Deus. E esse escriba aqui se aproxima de Cristo como Paulo era. Senhor, serei um voluntário. Eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita. Deus não vai me condenar pelos meus pecados se eu fizer por onde? Se eu for um bom seguidor, se eu fizer de vez em quando, for na igreja, se eu ler em casa, se eu for sincero, se eu fizer meu trabalho no mundo como um bom cidadão. Os meus erros Ele perdoa. Ele está olhando para os meus méritos e Ele vai me dar o céu por esses méritos. Os meus pecados Ele vai esquecer. Na balança eu sou muito melhor do que a minha parte pior. Ele vem assim a Jesus, este escriba, e diz: seguir-te-ei por onde quer que fores. Um sonho em sua mente, de sentar-se no palácio, em posição elevada. Senhor, tu vai para o céu, eu também quero ir para o céu. Eu também quero estar contigo ali. Ele não entendia seus pecados. Ele não entendia que Cristo veio para ser um salvador por pecadores. Será este o teu caso, meu querido amigo, nesta noite? Você percebe e compreende quão mal você e eu somos aos olhos de Deus? Você compreende que o nosso pecado é algo que está dentro de nós? Pecados são palavras, ações, pensamentos, mas pecado também é um estado. Eu sou um pecador, você é um pecador. E um pecador, da maneira que está, não tem nenhuma chance diante de Deus pelos seus próprios méritos. É necessário entender isso. Posso eu reconstruir o meu caráter? Posso eu parar de pecar hoje, não pecar mais? Ainda que eu pudesse, o que eu vou fazer com este Everest de pecado que eu cometi ao longo de todos esses anos, se não ser condenado por eles? Queridos amigos, se esse é o teu caso, entenda o que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio para morrer no lugar de pecadores, para pagar a minha dívida, para sofrer a minha punição, se eu me volto a Ele como um pecador arrependido. Você não diz: eu irei, eu consigo. Ainda não foi porque eu não estou totalmente convencido, mas na hora em que eu decidi, eu vou, eu me torno um crente, eu me esforço. Isso nunca acontecerá, não se iluda. E ainda que você faça esse esforço, você será barrado no baile, assim por dizer, na porta, sem vestes para entrar nesta boda. O que você está fazendo aqui, amigo? Onde estão as vestes para a boda? Você percebe o quão justo, quão santo é o Senhor? Não, Senhor, me perdoa. Eu venho como eu estou, como um pecador, religioso ou irreligioso. Eu reconheço agora a minha incapacidade. Eu venho assim: Senhor, salva a minha vida. Faz de mim uma nova pessoa. Perdoa o meu interior. Não foi essa atitude do escriba? E por isso o Senhor Jesus precisa resisti-lo. Mas há uma segunda pessoa aqui, eu devo correr para o final. Versículo de número 59, o Senhor Jesus Cristo diz a uma outra pessoa, é Ele quem diz: e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mateus nos diz que este aqui já era um discípulo. Quer dizer, essas palavras então, segue-me, se ele já era alguém que estava seguindo a Jesus. Ele era um discípulo de meio período. De vez em quando seguia, de vez em quando não seguia. Ele cria no Messias, admirava o Messias. Ele dizia em seu coração: Ele é o Salvador, eu creio que Ele é o Salvador, eu entendo a sua missão, Ele veio para salvar pecadores. Talvez ele mesmo desejasse o perdão, a reconciliação. Eu preciso de Jesus. Mas sabe o que acontece? Ele posterga em seguir a Jesus. Ali estavam os três. O primeiro fala e o Senhor responde. E o segundo, ouvindo isso, o chamado é decisivo, e o Senhor o chama, e ele posterga com uma desculpa. Não foi uma mentira,
Senhor, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Versículo 59, ele diz: deixa-me enterrar o meu pai. Ele não se voltou a Jesus Cristo porque ele deixou para mais tarde. Há amigos aqui, e talvez você deseje vir a Cristo, você vê a tua necessidade, você entende que Ele é Salvador, você tem sentido os teus pecados, mas você não vem a Ele. Você sempre diz: agora não, há algo importante para mim fazer nesta vida, muito importante. Como nós sabemos disso? Enterrar meu pai, uma desculpa. Não significa que o pai dele tinha morrido, porque Jesus Cristo responderá de tal maneira que nós entendemos que ele não tinha morrido. O pai dele poderia muito bem ainda estar vivo. Sabe o que ele diz? Senhor, deixa primeiro enterrar meu pai. Sabe o que ele queria? Sabe o que ele estava dizendo? Deixa-me eu seguir os meandros da lei, que diz que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, ficar em casa, ser de serviço e respeito para ele, para que eu possa herdar a minha herança depois que eu enterrá-lo. Deixa eu herdar, garantir minha parte na fazenda. Eu não posso perder isso agora, está tudo preparado. Eu tenho trabalhado há muito tempo nessa vinha, eu estou lá botando dia e noite o sol e a vinha está crescendo. Deixa eu ganhar a minha porção, deixa eu enterrar meu pai em paz e ganhar a minha porção. E o Senhor sabia muito bem disso. Ele hesitava, havia algo em sua mente que era melhor do que seguir a Jesus Cristo. Ele não estava convencido completamente de seus pecados para correr para Cristo. Cristo sabia disso e tinha visto isso. Assim ele desafia e diz: jovem, segue-me, segue-me. E a resposta de Cristo é esta: mas Jesus lhe observou, uma observação: deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Segue-me. Deixa os espiritualmente mortos cuidarem e enterrarem os seus espiritualmente mortos. Será que você não crê, meu amigo, que o reino de Deus é o maior bem precioso a ser ganho? O Senhor Jesus Cristo irá contar uma parábola logo depois, dizendo: o reino de Deus é como um homem que acha enterrado num campo um grande tesouro e vende tudo quanto tem para comprar aquele campo e ter aquele tesouro. Ele não sentia isso, ele tinha algo maior nesta vida, e talvez seja este o teu caso. Eu tenho certas coisas a fazer primeiro, e estas coisas eu sei me levarão a pecar, a mexer com certas coisas que não convêm, não é agradável a Deus. Primeiro eu preciso alcançar isso. Deixa eu primeiro fazer isso. Você diz ao Senhor: você já pensou em teu coração ser salvo e depois pregar o Evangelho? A maior ocupação que o ser humano pode ter na face da terra. E ele pensa em seu coração que seria maior. Ele pondera por um instante que eu responderei a Cristo, e ele diz: Senhor, para o momento eu tenho um interesse maior. Talvez seja o teu caso, amigo. Você já entendeu o Evangelho, mas há algo maior nesta vida para você que só você sabe diante de Deus, e por isso você não vem a Cristo. Você não entendeu que o bem maior é a tua alma. Que adianta, diz o Salvador, o homem ganhar o mundo inteiro, experiências, prazeres, ver lugares, edificar certas coisas e perder a sua própria alma? Você ainda não entendeu essas palavras de Jesus. Você o vê como um Messias, como um grande ajudador, mas estas palavras não têm soado em tua alma, e por isso você tem postergados. Mas há certos planos, não é? Atrações que você quer alcançar primeiro. Talvez imaturamente você se convença: eu tenho muitos anos ainda para viver. Sim, eu irei, eu não estou dizendo que não irei, mas ainda tenho muitos anos pela frente, então dentro de alguns anos eu irei. Hoje diz a palavra de Deus: se ouvirdes a voz do Espírito falando em tua alma, hoje é o dia da salvação. Amanhã muito tarde, o passado já não existe mais, o ontem não está mais aqui, o amanhã um vir que pode não vir. Você somente tem esta noite garantido, este momento, este segundo em que você está vivendo para clamar a Deus. Não pertence a você, não pertence a mim o amanhã, e talvez seja esse o teu caso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, você deve vir a Ele e clamar a Ele. Mas eu devo correr porque é um terceiro exemplo aqui. Versículo 61, disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Eu ouço ele dizendo o seguinte:
Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu pensar a respeito com calma primeiro. Mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. E aqui vem a advertência de Cristo. Eu desejo pensar que a advertência teve algum efeito neste homem. Versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele não mostra profundidade em sua convicção de pecados. Ele não sente a sua necessidade como deveria, e assim, temporariamente, ele é despedido. É possível que você esteja impressionado nesta noite, eu devo concluir aqui, com a palavra do Evangelho, e você já compreende, digamos, o plano de Deus para a salvação, e a justiça de Deus em punir pecadores, e a misericórdia de Deus, e a necessidade de um Salvador. É possível dizer, isso tudo é maravilhoso. Eu estou convencido, a lógica do cristianismo é muito mais correta, organizada e poderosa do que qualquer cosmovisão neste mundo. O cristianismo bíblico é muito mais verdadeiro do que o misticismo das religiões. Eu estou convencido disso. É possível admirar a Cristo, admirar o que Ele fez. Que grande homem, Jesus, o maior de todos os homens, e tomar a Bíblia e se maravilhar com a consistência dela, e conhecer a tua origem pecaminosa, e admirar as explicações de Jesus e os milagres, e dizer: a melhor resposta para a vida está neste livro, de fato eu creio, e chegar tão longe, ser tão impressionado com a visão do cristianismo, e ainda assim hesitar e preferir a tua autodeterminação e os prêmios deste mundo, como este último homem. Que palavra interessante. Ele diz, Jesus o Salvador: ninguém que lança a mão do arado está apto, não parece estranho, a entrar no reino de Deus. Aptitude, mérito, capacidade. Será que é isso que ele está dizendo aqui? Na verdade, o termo grego traduzido como apto é não estar no lugar certo, na condição certa, apto. Eu estou no ponto de ônibus quando o ônibus para. Se eu não estou lá, eu perco. É isso que quer dizer. Aquele que lança a mão do arado não está apto para o reino de Deus, para entrar no céu. Significa colocar-se no lugar certo. Você se coloca pela fé debaixo da misericórdia de Jesus. Você vem como um pecador a um Salvador que salva. Você pode só entrar ali como um pecador, porque Ele é um Salvador de pecadores. Você se coloca nesse lugar e você diz: Senhor, eu dependo de Ti. Perdoa-me, salva-me, eu venho como um pecador e aqui estão os meus pecados, esse, eu sou assim, eu não sou um filho de Deus, eu preciso de misericórdia, eu estou condenado, se meus dias terminarem agora, eu me coloco como um pecador debaixo da misericórdia do Salvador, e você faz isso e você está apto para receber perdão, porque você vem como um pecador confessando. Você deve vir a Cristo, meu querido amigo. Você nunca entrará no céu por si mesmo, sabe? Naquela morte sacrificial do Senhor Jesus na cruz, ali, pelo seu sofrimento voluntário, Ele estava pagando, sofrendo em sua alma e em seu corpo, aquilo que eu devo sofrer no inferno. Ele estava pagando a culpa do meu pecado, e para remover a culpa deste pecado de mim, apagando o registro contra a lei que está ali determinado, anotado, com um caso diante do juiz que espera por mim um dia, Ele estava pagando isso. Só Ele pode fazer isso. Só Ele é santo, perfeito, oferecer um sacrifício íntegro, sem mancha, sem falha. Mas algo mais. Se Ele parasse por ali, ou se Ele tivesse descido do céu como um adulto, apenas para morrer ali naquele momento exato, e não tivesse nascido e submetido-se à lei e vivido uma vida perfeita, embora Deus tivesse perdoado o meu pecado pela morte do meu Salvador na cruz, isso não abriria o céu para mim. Eu não teria um lugar na eternidade. Foi necessário que Ele tenha morrido pelos meus pecados e vivido uma vida perfeita para adquirir o direito e o mérito para me colocar no céu, porque enquanto a sua morte é para a remissão do pecado, entrar no céu é um benefício, um direito, um mérito. Ele morreu em meu lugar, Ele viveu uma vida perfeita para me dar o mérito do céu. Você e eu nunca alcançaremos isso por esta autossuficiência. Onde você está nesta noite? Você precisa do sangue precioso dele, e você precisa dos méritos dele. E você imagina que esta migalha de boa obra irá se comparar que Cristo tem enviado o seu Filho? Para quê? Se você consegue chegar lá, eu irei.
eu serei um crente. Oh amigo, abaixe a crista diante de Cristo nesta noite. Dobre os joelhos, clame a Ele, diga: Senhor, agora eu entendo o que o Senhor veio fazer aqui e o que o Senhor fez. Eu venho como um pecador, aceita-me como eu estou. E Ele te aceitará, e você verá o servo de Deus servindo ao Senhor, sendo guiado por Ele, seguindo a Ele, um novo homem, uma nova mulher, transformado por dentro, para nunca mais lançar mão do arado e voltar atrás e jamais se arrepender do teu arrependimento. É uma nova vida dada por Deus, é uma conversão, é uma regeneração, é uma obra do alto, é algo que só Ele pode fazer, e Ele fará no momento em que você deixar este orgulho aos pés dEle e clamar por vida e salvação, e no lugar de dizer: eu irei, tu viestes, ó Senhor, por mim, pecador.